Vamos falar, portanto, da reação, ou no plural, doutor Cláudio Cofone, as reações coléricas de Lula. Eu vou pegar pela mais atual, foi há pouco, ele reuniu os ministros, vociferou mais uma vez contra os Estados Unidos, especificamente na figura do secretário Marco Rubio, um homem forte na Casa Branca. Os ataques foram direcionados a Marco Rubio, palavras sempre pessimamente empregadas, pejorativas, xingou o senador Flávio Bolsonaro, além da questão da traição. Ontem ele usou da história da Inconfidência Mineira da pior maneira possível, enforcou até o personagem errado da nossa história, mas hoje ao se referir às traições, aos vendilhões da pátria, ele usou termos como imbecil. Me parece muito, doutor Cláudio, aquele Lula que, para quem estuda o PT há anos, conheceu o Lula piqueteiro, o Lula do ABC, do Sindicato dos Metalúrgicos, que gritava, que promovia quebra-quebra, greves na porta das fábricas, sindicalista que depois se tornou político profissional, aquele Lula sempre raivoso, Lula sempre muito colérico. Então eu vou trazer um trecho da fala do Lula, para depois a gente ouvir o Dr. Cláudio Cofone. Lanza, você tem aquele trecho em que ele cita, inclusive, o secretário Marco Rubio? E nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Desde o primeiro Twitter do presidente Trump, que é um comunicado avesso àquilo que a democracia e a civilidade exigem, é que um presidente telefone para o outro ou um presidente manda uma carta oficial para o outro. Eu fiquei sabendo da taxação primeira pelo Twitter. E uma taxação consubstanciada com base em verdades. Com base em verdade. Porque o déficit deficitário que os Estados Unidos diz que tem com o Brasil, é o Brasil que tem contra ele. Portanto, se alguém tivesse que fazer uma taxação, seria o Brasil contra os Estados Unidos e não os Estados Unidos contra o Brasil. Tá? O que nós fizemos? Nós não fizemos bravata, nós não fizemos discurso, nós resolvemos construir uma narrativa para tentar mostrar, não só aos Estados Unidos, mas mostrar a outros países e ao povo americano, porque teve alguns artigos no Washington Post, teve alguns artigos meus no New York Times, para tentar conversar com o povo americano, mostrando a insensatez, sabe, da punição ao Brasil. Eu já tinha dito, e vou dizer para vocês, ao presidente Trump, esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então, o comportamento dele com relação à América Latina, inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Ele não sabe que nós já sabemos que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Nós sabemos disso. Então é importante que eles saibam que nós conhecemos a história, é importante que eles saibam que nós não queremos guerra, é importante que eles saibam que nós queremos construir a narrativa verdadeira de uma relação que já dura 201 anos, que, portanto, é uma relação nova, e que nós queremos fortalecer a nossa relação institucional com os Estados Unidos. Não conhece a história, isso ele mesmo deixou claro na fala de ontem, e agora remete a situação atual a 1964, outro grande absurdo. Mas, doutor Cláudio, sobretudo a forma como trata Marco Rubio, que tem liderado
nas suas falas, pelo menos, liderado uma frente contra o narcoterrorismo na América, contra as ações criminosas de traficantes e de facções transnacionais, reforçando a segurança do continente contra a bandidagem. E o Lula parece muito incomodado com esse assunto. O Lula está muito incomodado com esse assunto e tem pouca coisa que ele possa assumir publicamente da verdade que o incomoda. A verdade que o incomoda é que lá em 2002, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem do Lula, em que o Lula falou que as Farc, o grupo terrorista da Colômbia, tinha que fazer igual o PT, tinha que se transformar num partido e assumir o poder. E o Foro de São Paulo e a esquerda, eles têm uma postura ética e moral absolutamente distinta do que nós, da chamada direita e chamados conservadores, temos. Há 100 anos atrás, Lenin e Trotsky já falavam que um dos grandes defeitos da burguesia, e eles combatiam a burguesia, e uma das grandes fraquezas da burguesia era a chamada moral burguesa. Os burgueses, como eles diziam, eles queriam seguir a religião com um padrão de moralismo, de honestidade, de postura pública. E que eles da esquerda não tinham essa postura. Eles da esquerda defendiam a luta armada, a revolução e a morte dos inimigos. Eles não se restringiam na esquerda à postura dos conservadores em tentar parecer que são bonzinhos. Então, a esquerda tem isso. Eles entendem que participar do tráfico de drogas ajuda a chutar, desestabilizar e enfraquecer o capitalismo. E se isso eles transformam numa fonte de renda, eles ficam duplamente felizes, porque eles destroem, enfraquecem o capitalismo e, ao mesmo tempo, eles conseguem ter dinheiro para patrocinar as atividades que eles entendem necessárias para destruir o capitalismo, para chegar ao poder. Então, o Lula não pode falar a verdade que o incomoda, de que os Estados Unidos foram lá no centro da questão. O narcotráfico na América Latina cresceu barbaridades nos últimos 25 anos, porque a esquerda fez isso como um trampolim político. E os Estados Unidos pegou na veia, está desmontando a estrutura do narco-estado na América Latina, e isso destruirá a fonte de renda da corrupção que sustenta o projeto esquerdista na América Latina. O Lula não pode assumir que ele apoia, vive e defende o narcotráfico, porque nós somos um narco-estado. Então, Lula tem que tentar essas estratégias que a imprensa vai replicar, que os esquerdistas vão replicar, e ele tenta, inclusive, essa estratégia de demonização individual desse certo Marco Rubio, porque é um jeitinho de reduzir a um nada, como se uma postura de um governo como o brasileiro ou de um governo como os Estados Unidos fosse mera vontade de um único funcionário público. O Brasil pode ser assim por esses bandidos que estão no poder. Mas nos Estados Unidos, e aqui em vários países da Europa, os órgãos públicos não se submetem, não baixam a cabeça para o chefe de governo de plantão. Eles têm uma função. Então o Lula tem que fazer discurso, sim, porque graças ao bom céus, os Estados Unidos elegeram no colégio eleitoral e nas urnas, com milhões de votos a mais, um presidente conservador que tem como meta destruir o que está destruindo a América. E o que está destruindo a América é uma aliança da esquerda globalista, China, grandes pessoas como George Soros e grandes bandidos que controlam a América Latina. Estados Unidos tem 4 anos, já passou 2 e eles vão arrebentar esse pessoal. É a única salvação externa que a gente tem para fazer nosso trabalho interno de eleger quem merece ser eleito, que não tem rabo preso e tem vergonha na cara.
E acho que é possível também separar, num dado ponto, a questão da seção 301, a questão que envolve produtos, tributos, as taxas, o documento dos Estados Unidos, a investigação ampla, abrangente, que tem um ano de duração, não é algo novo, não saiu ontem, não apareceu ontem no noticiário, da questão da segurança pública, Cláudio, e reforço esse ponto da segurança pública, e talvez isso explique porque o Lula também direciona os seus ataques à figura do Marco Rubio. Marco Rubio, numa fala também atual, elencou a Colômbia, que passa por um processo eleitoral, e a direita está muito perto de retomar a presidência da República na Colômbia, a presidência da Colômbia, e com isso tirar o grupo de Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro do poder, que tem permitido o avanço do crime organizado na Colômbia, o que é um pesadelo em se tratando de Colômbia, que já venceu cartéis com ajuda americana no passado. Temos eleições em curso no Peru. O Lula cita a Nicarágua, nós sabemos qual é a situação da Nicarágua hoje. A situação. Nós sabemos também quem é Daniel Ortega. Então não resta muito mais. Temos o México, claro, também ainda é um país liderado pela esquerda, mas não resta muito mais no continente. Então Lula se sente acuado, e quando a segurança pública aparece, quando a classificação de PCC e Comando Vermelho como facções, organizações narcoterroristas transnacionais que precisam ser combatidas pelo Escudo das Américas, o Escudo das Américas tem 14 nações hoje. 14 nações. Então o Lula ele fica isolado. E ele sabe que esse discurso, Cláudio, queria ouvi-lo, ele não tem nas eleições. Porque a segurança pública é um divisor de águas. Ela coloca em campos completamente antagônicos a direita e a esquerda. A esquerda está preocupada com o destino do bandido depois que a polícia prende. Ricardo Lewandowski dizia, inclusive, que juiz tem que soltar porque a polícia prende mal. E ele é ex-ministro da Justiça do Lula. A direita está muito mais preocupada em vencer o crime com leis cada vez mais duras, acabar com esse negócio de saidinha, tudo aquilo que a esquerda defende. Então, eu acho que esse é o calcanhar eleitoral do Lula. O povo brasileiro, em sua maioria, está extremamente atento ao crescimento das facções e da criminalidade nas ruas. Poucos meses atrás, eu estive em Teresina, lá no Piauí. Aí fui visitar um parente, estacionei o carro, e o parente, uma tia lá, virou e falou o seguinte, falou assim, menino, não estacione aí não, estacione ali, porque essa rua aqui os faccionados estão controlando, estacione lá. Eu falei, quem? Os faccionados. Aí eu descobri que lá eles usam esse termo para diferenciar o bandido normal do bandido faccionado da facção criminosa. E ao ser identificado como uma área de faccionado ali, é porque eles têm uma territorialidade. Lembre-se que o crime organizado controlado pelo Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro é um crime que disputa questões territoriais, faccionadas. O crime organizado aqui no estado de São Paulo, ele controla o aparelho, o Estado. Ele ele é cúmplice de pessoas do Estado, cúmplice da Faria Lima. Então, aqui no estado de São Paulo, tem uma facção que controla. No Rio de Janeiro, há diferentes facções, então eles disputam territórios. O Lula não tem discurso para enfrentar isso, porque o cidadão no Brasil inteiro sente que realmente, cada dia mais, roubam o celular para todo lado. Para todo o Brasil roubam o celular, toda vez é preocupante. Roubam carro, dão golpes. Esses golpes de banco que as pessoas telefonam, aplicam golpes nas pessoas. Todo dia acontece dezenas e centenas. A pessoa fala, gente, que país de bandidos. E o exemplo vem de cima. E o roubo dos aposentados chegou em todo mundo, em todos os lares. O Lula não tem discurso, e como o Lula adora falar, ele não tem narrativa para enfrentar isso daí. Então, eles têm que tentar se apegar a alguma crítica para falar do Flávio Bolsonaro, que é mínima para quem está há 20 anos controlando o Brasil.
O Lula não tem, então ele está subindo o tom. Eu gostei muito quando você começou, Silvio, falando o Lula acuado tira a máscara, o verdadeiro Lula. É isso mesmo, Silvio. E a última pesquisa que saiu ontem, né? O apoio dele caiu para menos de 25%. Ninguém se reelege com 25% de apoio, Silvio. Eles sabem disso. Mas o desespero é grande. O que o Flávio falou da pizza de cachorro, para mim, é verdade. O desespero deles é grande e eles matam qualquer um, como a Dilma falou. Eles vendem a alma ao diabo para vencer uma eleição. E eles adoram esse diabo, Silvio. É perigoso para todos nós. Nós temos a fala do senador Flávio Bolsonaro, também de hoje, quarta-feira, Lanza, se tiver no ponto, para a gente exibir, porque ele deu uma entrevista ao jornal O Tempo. O senador Flávio Bolsonaro estava em Minas Gerais também. Vamos ver se a gente tem a fala dele para trazer aqui. As empresas brasileiras já são as mais tarifadas pelo Lula. Não merecem uma tarifa a mais do que ela já tem hoje em dia, que são muito penalizadas. Então fiz um pedido explícito para ele. Mas o Lula a todo momento provoca, atiça o presidente dos Estados Unidos, ataca os Estados Unidos para quê? Para que haja uma reação como essa e ele, Lula, colha os frutos eleitorais disso. O Lula não está nem aí para as empresas brasileiras, ele vai fazer de tudo para ganhar a eleição. Ele já falou que ele vai fazer o diabo para ficar no poder. Eu falo que ele tem um diabo, eu tenho Deus do meu lado, que é quem está tocando esse projeto, é assim que eu acredito. Então, ainda assim, como pré-candidato da República, já fiz mais pelo atual presidente da República para a segurança do povo brasileiro do que ele próprio em 20 anos. E se eu estou vendo que ele não vai ter condições de resolver esse problema também, eu estou me colocando à disposição, não do Lula, mas do povo brasileiro, para impedir que essas tarifas cheguem às empresas brasileiras. Já mandei uma carta ao governo americano explicando essa situação e pedindo que não taxem as empresas brasileiras, porque a partir de janeiro de 2027, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar na mesa, negociar de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos e que não vai ser necessário o uso desse tipo de coerção com taxas e tarifas para nós chegarmos a um bom acordo, porque nós vamos fazer os melhores acordos e mais duradouros entre o Brasil e os Estados Unidos que sejam melhores para as nossas duas nações. O que eu vejo, Cláudio, numa fala, esse é um pequeno trecho, evidentemente, do senador Flávio Bolsonaro. Eu vejo um plano de futuro, eu vejo um projeto de futuro, porque ele apresenta, nós vamos fazer, ele está se propondo e o diálogo existe. Não à toa, ontem o presidente americano postou uma foto com o senador Flávio Bolsonaro. Foi na conta de Donald Trump que a foto foi publicada. Foi na conta de Donald Trump. Ele colocou uma foto com Eduardo Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, com Paulo Figueiredo, aparece a perna do Paulo Figueiredo, mas que foram responsáveis pela construção da agenda, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Eu vejo o tom certo, os decibéis, não é colérico como o Lula, não tem agressão. E outro ponto que o senador destaca, que eu considero também importante, é o Lula gosta de fazer uma brincadeira ou outra para a imprensa amiga. Então, por exemplo, ele faz uma piadinha quando esteve nos Estados Unidos com a Copa do Mundo, o visto dos jogadores, depois ele fala da química, mas o Lula sempre que pode, ele volta, ele regressa, ele volta a ser Lula. E aí surge o ataque ao que ele classifica, e os livros empoeirados todos tratam como imperialismo yankee, os estadunidenses, Dr. Cláudio. Aí vem aquele repertório que a gente conhece, jamais atualizado da esquerda. Mas fato é que o Lula ataca Donald Trump, provoca Donald Trump. Na eleição, quando ele apoiava Joe Biden e depois Kamala Harris, ele se referia à eleição, naquela época possível de Donald Trump, como um retorno ao nazismo, ao fascismo. Isso foi estampado em manchetes. Então, eu acho que cabe esse destaque. A provocação o tempo todo. O Lula provoca. Sempre que pode, cutuca os Estados Unidos. E aí depois tenta mudar um pouco o tom, né? Mas não cola. Ele provoca, porque, conforme o Flávio falou, conforme você já falou, é o sonho do Lula que o Trump entre em confronto direto com a pessoa do Lula. Aí ele fala, como o Sidônio também fala, que não só a esquerda continua apoiando o Lula, mas parte do centro passa a apoiar o Lula. Então ele fica, mas ele está fazendo ele fica confrontando,
atacando, personificando cada vez mais, mas ele está fazendo isso desde janeiro. E por que está fazendo isso? Silvio, eu comento que dia 12 de dezembro do ano passado foi um dia, para mim, muito triste, tão triste quanto foi o segundo turno da eleição em 2022. Quando teve o segundo turno da eleição em 2022, no estúdio da Auri Verde, e eu recebi mensagem de um engenheiro extremamente competente, com uma carreira profissional espetacular de CEO de mega empresas do Brasil. Ele falou: o resultado final dessa eleição será tanto para o Lula, tanto para o Bolsonaro, e vai virar tal horário. E depois ele foi jantar comigo e falou: Cláudio, eu vivo disso. Eu calculei, joguei no sistema que eu crio no Excel rapidinho, eu calculei a projeção. Isso é previsível. Estava resolvido antes do resultado. E eu falei: eu te mandei a mensagem para eu ter documentado, para eu poder provar para você que estava calculando antes. Então, aquele dia foi muito triste. E eu virei assim que saiu o resultado oficial, porque eu reconheço o resultado oficial. Eu não concordo, mas reconheço, porque ele é oficial. Eu posso entrar com recurso, posso discutir, mas é o resultado oficial. E eu falei: a partir desse minuto começa a grande briga do Brasil. Quem manda é o Alexandre de Moraes ou o PT do Lula. Os dois não vivem juntos. Aí, quando saiu a Magnitsky, em julho, começou essa investigação da seção 301, 25 de julho de 2025, saiu essa investigação, que você lembrou bem, faz um ano que eles estão investigando. E aí saiu a discussão da Magnitsky. Eu falei: nossa, acho que o Lula está conseguindo ferrar o Alexandre de Moraes. 12 de dezembro, suspenderam a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Foi outro dia muito triste. Dia 13 de dezembro, aniversário do Alexandre de Moraes. Mas eu falei no estúdio da Auri Verde. Suspenderam a Magnitsky depois que o André Esteves fez reunião presencial com o presidente Trump. André Esteves é dono do BTG Pactual. Dos grandes bancos brasileiros, ele está num dos menorzinhos, mas ele é gigante comparado aos outros. Eles foram lá negociar o maior pavor do sistema financeiro brasileiro, que é a seção 301. Porque se a seção 301 for investigar pesado o Brasil virou lavanderia do narcotráfico mundial. E os grandes bancos do Brasil poderão ser punidos pela seção 301 e até na Magnitsky, porque eles são lavanderia dos grandes sistemas de narcotráfico mundial. A partir da suspensão da Magnitsky, eu falei: eu acho que o André Esteves negociou, eu acho, minha opinião, Silvio, que o André Esteves negociou lá com o Trump o seguinte: você suspende a Magnitsky dos Estados Unidos, deixa que a gente dentro do Brasil bota freio nesses caras. E a partir daí, quem quiser vai ver que a imprensa começou a meter o pau no Alexandre de Moraes, já estava falando mal do Toffoli, só que surgiu o Alexandre de Moraes e começaram a descascar o Alexandre de Moraes, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro ficou insuportável para o Alexandre de Moraes. Mesmo assim, ele sobreviveu. Fevereiro, março e abril. Chegou maio. Aí os Estados Unidos estão falando o seguinte: vocês não têm competência mesmo, né? Eu vou meter 301 em vocês, porque o teu governo faz desmatamento no nível 90% acima do anterior, vocês lavam dinheiro, vocês não têm segurança jurídica, está tudo fundamentado ali. Então, o que os Estados Unidos está deixando claro é o seguinte: o Brasil, como um país que é um narco-estado, é uma cleptocracia, um governo de corruptos bandidos impunes, empreiteiro aqui pode roubar o quanto quiser e pode disputar com os Estados Unidos. A JBS pode fazer o que quiser no Brasil, pegar o dinheiro e vender lá nos Estados Unidos e ferrar o produtor americano. Então, os Estados Unidos estão usando mecanismos internos para proteger a sua economia de um gigante econômico, que é o Brasil. Porque se o gigante econômico Brasil se junta com o gigante econômico China e eles podem arrebentar a economia global. E como o Brasil do Lula está se entregando para a China, imagina a China controlar o mundo pelo Oriente e controlar o mundo pelo Brasil. Não dá para enfrentar a China. Então, os Estados Unidos estão se protegendo. E o Lula só tem o quê? Discurso para tentar fazer com que haja elementos para acreditarem que ele pode ser eleito de novo. Eu acredito que ele perde no primeiro turno, se ele chegar vivo lá e se não mandarem matar o Flávio antes, que a gente tem que ter esse medo todo dia. Porque eles são bandidos.
Bandidos fazem isso, Silvio. Acho que você toca num ponto, Cláudio, que vale a pena a gente reforçar. Temos feito isso na nossa programação, que é a segurança do senador Flávio Bolsonaro. Eu tinha até deixado aqui na minha pauta para questionar isso mais para frente, mas vou antecipar porque o ponto é crucial, é importante. Olha, nós estamos naquele período que, por força da lei eleitoral, é a pré-campanha. A campanha eleitoral no Brasil ainda não está em curso. Fato é que, nesta pré-campanha, poderia citar pelo menos alguns exemplos que já soam com alarme, são alarmistas. Vamos lá. Primeiro, uma conversa dentro de um podcast, chame como quiser, e lá um desses MC qualquer coisa fala que uma senhora chamada Deolane Bezerra, que foi presa recentemente por ligações com o PCC, num grande esquema de lavagem de dinheiro. Ela é uma influenciadora muito conhecida, tem mais de 20 milhões de seguidores, que ela estaria envolvido, estou usando aqui a condicional, são palavras que foram ditas lá nesse podcast, num plano para matar, um atentado contra Flávio Bolsonaro. Isso vai parar num BO, um boletim de ocorrência, nas mãos da Polícia Legislativa, a Polícia do Senado. A Polícia do Senado vai dar cabo da forma como compreender. Mas existe um documento formalizando isso. Isso foi formalizado. Alguém disse que tinha um plano e alguém deu um nome. E o nome que foi dado é de uma senhora que foi presa por ligações com a maior facção criminosa do Brasil, que não tem interesse nenhum que a direita vença a eleição, que não tem interesse nenhum que o senador Flávio Bolsonaro derrote o PT. Essa senhora Deolane tem um verdadeiro book, tem um álbum de fotos com Lula, com a senhora primeira-dama Janja da Silva, tem fotos do Palácio do Planalto. Ela já relatou que foi visitar o Lula no dia em que o Lula teve de se entregar, quando foi preso, naquele abril, na época da Lava Jato. Ele estava no sindicato, refugiado no sindicato, com ordem de prisão, para que se fosse executada a prisão dele. Bom, isso é um fato. Vamos avançar aqui o filme. Ontem, o presidente da República, num gesto que, para não adjetivar de outra forma, eu vou dizer irresponsável e incabível, sugere o enforcamento. Age como líder de turba, eu poderia até dizer, né? A lei da turba é até algo conhecido, um termo conhecido, mas age como líder de turba, sugerindo o enforcamento de um político adversário, que leva o sobrenome Bolsonaro. E o Brasil tem a trágica memória de Jair Bolsonaro sofrendo um atentado à faca no fatídico 6 de setembro de 2018 por um militante de que lado do espectro político? Da esquerda. Bom. Então, se não são sinais, Cláudio, de alarme em relação à segurança do Flávio, ele tem andado com colete, a gente observa, e com alguma segurança. Mas olha a gravidade do Lula falar o que falou. E eu pergunto, para finalizar aqui, e passando para você, Cláudio, fosse qualquer CPF da direita, com ou sem mandato, sugerindo o enforcamento do Lula, o que teria acontecido no dia seguinte? A Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, qual seria o editorial da velha imprensa, da grande mídia, se alguém sugerisse, se um político sugerisse o enforcamento de Lula? Sendo que nós estamos num país em que a Polícia Federal bate na porta de um cidadão que colocou um cartaz escrito ladrão na sua casa, para que remova o cartaz, porque pode desagradar o mandatário da nação. E o Lula faz o que faz no cargo com o microfone à mão. O Lula faz o que faz porque ele tem todas essas pessoas dos maiores cargos com o rabo preso na mão dele, como ele também está de rabo preso na mão dessas pessoas. A velha frase: boi preto cheira boi preto, boi branco cheira boi branco, boi azul cheira boi azul. Bandido anda com bandido, gente. Eu nunca senti cheiro de cocaína.
Eu não frequento roda de pessoas que cheiram cocaína, mas quem frequenta anda pela mesma, pelo shopping center que eu vou, pela mesma igreja que eu vou, e fala, aquela pessoa ali cheira cocaína, eu já cheirei junto com ele. Quem faz parte do bando, gente, reconhece quem é membro do bando. Nós que não somos, não reconhecemos. O Lula não só sabe, como é prática política dele e de vários outros políticos de Brasília, o dossiê dos podres de todo mundo. Ou vocês acham que o Flávio Dino virou ministro do STF porque ele é um anjo? Flávio Dino é famoso pelos dossiês que ele guardou ao longo da carreira política dele. E depois do 8 de janeiro, gente, com as câmeras que as imagens sumiram, você acha que o cara não tem Brasília na mão? Brasileiros, o Lula faz isso daí porque ele tem os outros de rabo preso. Mas o Silvio lembra da triste memória do 6 de setembro de 2018, da facada contra Jair Bolsonaro, por Adélio Bispo, ex-filiado ao PSOL, que naquele mesmo dia alguém usou alguma coisa e pôs a digital dele entrando no Congresso Brasileiro. E essa vagabunda dessa Polícia Federal até hoje não explicou isso daí. Porque, para mim, o crime é prevaricação. Qualquer delegado ou investigador da Polícia Federal que esteve nesse inquérito e que não traz para a nossa sociedade brasileira como é que puseram a impressão digital da Adélio Bispo entrando no Congresso Nacional no dia 6 para criar um álibi de que ele não estava lá na facada, isso aí é óbvio. O liame para provar a relação política. E quem não investigou isso, na minha opinião e percepção, é prevaricação, é crime de funcionário público. Pior, brasileiros, eu só posso falar o que eu vou dizer agora, porque a Ouro Verde tem gravado o que o hacker Patrick falou. Que ele foi contratado e hackeou o Márcio França, quando ele era candidato a algum cargo, mas ele já era cargo. E aí a Polícia Civil de São Paulo foi em cima do hacker, ele pegou o hacker. E aí ele disse que um delegado da Polícia Civil fez um acordo com ele. Você tá ferrado, Patrick Hacker? Faz o seguinte, faz um acordo comigo, com nós, trabalha para nós que a gente livra a tua cara. Ele passou a trabalhar para os caras. Esse hacker, ele falou na Ouro Verde, em 5 entrevistas, nós temos gravados. Nós temos protegida a informação, nós temos dentro do Brasil e fora do Brasil a informação gravada. Ele fala que ele foi contratado pelo Gilberto Kassab para hackear toda a família Bolsonaro e depois que ele não achou podre nenhum, ele foi contratado para hackear um cara chamado Adélio Bispo. E ele não entendia por que pagaram para ele uma fortuna para ele hackear esse Zé Mané. Até que meses depois ele descobre quem é esse Adélio Bispo. Brasileiros, o Lula não manda só o narcotráfico fazer o que o Flávio Bolsonaro falou, que é o apito de cachorro, não. Tá cheio de gente no Centrão, tá cheio de gente na Faria Lima, tá cheio de gente no monte de setores da economia brasileira que matam para continuar o Brasil na corrupção, bandidagem, criminalidade que controla esse país impunemente. Nunca esqueçam disso. Jesus falou para os apóstolos, vão de 2 em 2, eu vos mando no meio de lobos. Vocês devem ser espertos como a serpente. Nunca esqueçam disso, brasileiros. Não estamos lidando com gente honesta. Estamos lidando com gente que usa o discurso necessário para poder manter o poder e roubar pra caramba. O senhor dessas pessoas é o demônio, é o dinheiro, não é o mesmo que nós. Então nós não podemos ter medo deles, mas também não temos que ficar quieto achando que eles vão jogar a regra da gente. Aquelas 4 linhas do Bolsonaro, certo? Só serve para o Bolsonaro, não serve para eles.
de USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.